Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do teu Gabinete de Crise, o podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. E segue-nos nas redes sociais. Este é o mês de maio e, como tal, é um mês dedicado à Europa. Já saíram uma quantas publicações sobre a França, a Bélgica e a Alemanha, países fundadores da União Europeia, e outros vão seguir ao longo deste mês, e mais uns cromos também que vão existir daí. Portanto, vamos abrir uma caderneta de cromos, onde vamos destacar, não idolatrar, mas destacar sim, aqueles que são as principais personagens que contribuíram para a política, tanto nacional como internacional, mas também para a própria ciência política. Portanto, fica atento e coleciona os cromos, eles são muitos e vão-se fabricando todos os dias. E, portanto, nós aqui, os cromos residentes, estamos aqui. Eu sou o Cláudio Fonseca, na companhia da Carlota Pinhatelli Garcia, do Emanuel Almirante e do Vasco. A Ana, infelizmente, não se pode juntar a nós, mas certamente estaria cá e faria também um bom contributo, como fez na outra sessão. Outra sessão que usámos e abusámos o botão de crise, pois é, para quem não sabe, sempre que há uma discórdia, ouça este som. E, portanto, tem que ser parado para vermos quem é que está em discórdia e porquê. E, portanto, vamos ver se desta vez não se carregam tantas vezes, vamos ver se carregamos ainda mais para aquilo que é a nossa tábua de matérias, a saber então que vamos começar com as eleições, obviamente as eleições em Madrid e depois as eleições também nas municipalities do Reino Unido, que vão ser introduzidas então pelo Manuel. O Vasco quer falar e quer introduzir a entrevista que o Rio deu à RTP e, portanto, que deu também uma grande salguinhada a nível de declarações polémicas e, por último, mas não menos importante, aquilo que está a ser a situação em Odmira e no Zemar, que vai ser então introduzida por mim. Eu que, aliás, fiz já também um episódio sobre isso no podcast Conversa. Minha senhora e meus senhores, obrigado por estarem aqui deste lado. Espero que a semana tenha-vos corrido bem, assim como se nós não falássemos durante a semana, não é? Só falássemos este dia para a gravação. E Manuel, começar então por ti. O que é que queres dizer sobre estas eleições? Queria começar pelas de Madrid e pelo de Inglaterra, em último, porque também foi esta a sua orientação. A sua ordem, não é? A ordem, sim. Muito bem. Pronto, eu como não te vejo desde o último episódio, está tudo bem contigo? Espero que sim. Ver não vês. Exato, eu não estou a mentir. Estou a dizer a verdade. Não te vejo, não te vejo. Nem a ti, nem à Carlota, nem ao Vasco. Eu vi o Cláudio, porque eu vi o episódio do podcast Conversa. Ups. Muito obrigado. Eu também vi o episódio do podcast Conversa. Pronto, Emanuel, o único que está aqui a destoar é o Emanuel. Bom, eu gostaria de apresentar então a minha admissão. Não, eu não vi, eu ouvi. Tá bom, meus queridos? Pronto. Excelente, excelente. E então, porque eu gosto de guardar as coisas boas só por uma vez por semana. Sim. Então a questão é esta. Falando sobre as eleições em Madrid, eu penso que houve aqui, houve um volte-face, um twist que ninguém esperava, ou toda a gente esperava. Eu fiquei um bocadinho nessa dúvida, porque apesar de ganhar aquele que se esperaria que ganhasse, no meu entender, houve, nomeadamente, o Podemos, não é? Foi amplamente derrotado, o seu líder retirou-se da política, uma consequência que eu acho que, se calhar não com esta gravidade, mas mais vezes devia ser tirada após cada eleição, porque os líderes são eleitos para o poder. Ele saiu do governo de propósito para se candidatar. Houve vários momentos tensos nesta campanha que levou ao dia da eleição, desde navalhas a balas dentro de envelopes, tudo foi permitido, todas as ameaças àquilo que é a democracia por parte de pessoas que acreditam um pouco nela, e já temos falado desses fenómenos aqui em episódios anteriores. Também convido os nossos espectadores a fazerem essa revisão da matéria dada
não estar aqui a repetir coisas que já disse. Gostei muito do slogan que foi utilizado por esta vaga de pessoas que comunismo ou liberdade, não é? Não há nada no meio. Portanto, ou bem que somos do proletariado ou então podemos ser livres. Portanto, penso que era uma escolha fácil, não é? Este desaparecimento é do Cidadanos, eu disse do Podemos, não é? Pois. É do Cidadanos. Para mim foi surpreendente, pode não ter sido para quem lá estava. E outra coisa que foi surpreendente foi a afluência, portanto, que se registou uma votação recorde para esta eleição. E o PP vence, mas sem maioria, e agora terá que se coligar com o Vox, porque não estou a ver outra opção neste momento. E é um bocadinho uma coisa que eu aprendi aqui há algures a ler coisas para depois vir aqui comentar, que há uma coisa que é a navalha de Occam, ou seja, que é a escolha mais simples. E, portanto, ou fazemos isto assim, ou então a esquerda governa. Ou fazemos isto assim, ou vamos parar ao comunismo, que é um novo palavrão que parece que se importou um bocadinho, não sei, para mim deu uma impressão que se importou um bocadinho essa ideia dos Estados Unidos, não é? Quando se diz o socialismo, é a mesma coisa que dizer um palavrão, não é? É uma coisa horrível, e na verdade é horrível, como no meu entender, na minha visão das coisas, é tão horrível como o fascismo. Portanto, aquela história de sermos contra extremos, nem de um lado nem do outro, e isto poderia ter eu agora queria aqui atrever-me a fazer uma leitura transversal para as próximas eleições, onde o PSD portanto, as próximas eleições serão do PS, mas se o PSD, pelo que vejo, mas se o PSD quisesse ter alguma hipótese, se calhar também está aqui perante uma escolha parecida com a do PP, neste caso, aliando-se ao Chega. E até que ponto é que isso pode extremar o PSD, que já se vê lives disso, nomeadamente com a grande candidata aqui ao meu município, a doutora Susana Garcia, que vai fazer tudo e um par de botas sendo Presidente de Câmara. Eu gostei muito do discurso de Miss Mundo que ela fez, que ia dar a paz ao mundo, saúde para todos, uma cesta de fruta para toda a gente. Gostei sinceramente. E o comboio CP que vai entrar debaixo de terra. E o comboio CP, sim, e se calhar ainda vai construir aí um Hyperloop. Ela chama aí um gajo qualquer, tipo Elon Musk, e constroem o primeiro Hyperloop do mundo. Vai ser aqui, vai passar aqui ao lado da minha casa, na Reboleira, direitinho para o centro de Lisboa, que são 15 minutos, portanto. E já tivemos uma amostra agora fora de brincadeiras, já tivemos uma amostra deste tipo de acordos com as eleições nos Açores, não é? Em que não faz parte do governo, mas sustenta o governo. Sobre as eleições municipais no Reino Unido, não tenho muito a dizer, no sentido em que a única coisa que me espantou e da qual eu tomei nota foi na Escócia, onde eles querem fazer o novo referendo, não é? Ganhar os independentistas, não é? Penso que é isto, penso que não me estou a enganar, e estão outra vez a tentar que a Escócia se separe do Reino Unido para poder entrar na Europa, porque eles eram do conjunto dos países que formam o Reino Unido, um dos que não queria, agora não tenho a certeza se é o único, mas um dos que não queria sair da Europa, e foi obrigado, porque saiu o Reino Unido, não é? E então está ali um belo molho de brócolos, digamos assim, até porque aquilo é tudo verde, portanto combina. E eu acho que é importante começarmos a ver estes sinais. Portanto, Madrid há um sinal, Escócia há um sinal,
Frente Nacional em França, há um sinal. Chega a subir na sondagem, é outro sinal. Já começam a ser demasiados sinais e se calhar vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o Trump foi eleito. Que é, ele não ganha. Acham que este discurso alguma vez chega a algum lado? Epá, nunca desdenhar do povo. O povo é soberano. Nem sempre, a meu ver, sabe o que faz, mas é sempre soberano. Portanto, é isto que eu tinha para dizer sobre as eleições e deixo aos meus colegas o comentário, o beber das vossas palavras agora. Bem, é assim, o Ciudadanos está a pagar um pouco aquilo que é a fatura e aquilo que eu tenho estado a falar com alguns amigos meus em Madrid mesmo. Portanto, isto convém falarmos porque uma coisa é a realidade de Madrid, outra coisa, portanto, a realidade de Castelo, outra coisa são as realidades em Barcelona, em Navarra, na Andaluzia. Aquele por aí país vai. são uma série de realidades muito diferentes, é verdade. País Basco, Exatamente. sim, Catalunha, é verdade. E, portanto, lá está. Aqui a questão, dizem, pronto, então já sabemos quem é que vai ser a próxima primeira-ministra ou presidente do Conselho de Ministros, porque lá está, são uma monarquia, portanto é o presidente do governo. Já aponta-se já aqui a vencedora das eleições. A questão é que, por outro, o discurso que ela tem é um discurso que está mais próximo dos cidadãos do que originalmente do Partido Popular. Esta componente da liberdade, isto é um discurso totalmente liberal. E isto é um discurso que o pessoal da Iniciativa Liberal aqui em Portugal ficou em êxtase. Aliás, houve quem se tivesse deslocado para lá para estar no comício do Partido Popular e não no comício dos Cidadãos, o que é engraçado. Portanto, temos aqui viragens, mas isto passou despercebido ao olhar de muita gente, ou então também há aqui um compadrio para que não se fale disso e não se alimente essa situação. Mas é um pouco isto, ou seja, os Cidadãos, aquilo que muitos dizem é que os Cidadãos ficou no meio caminho, ou seja, não foi nem fazer grande oposição ao governo, mas também não apresentou soluções e, portanto, ficou ali pelo meio caminho e achou que aqueles 26, se não me engano, 26 deputados que tinha não iriam desaparecer assim tantos. Desapareceram todos. E, portanto, isto de facto é um desastre para os cidadãos, mas isto, lá está, tem muito a ver com estes fenómenos que vão aparecendo assim, de movimentos que apanham aquela onda, surfam a onda naquele momento, mas depois não têm capacidade, não têm estabilidade, não têm quadros formados suficientes para se manterem. Porque isto é aquilo que eu já venho dizer há muito tempo, isto é muito giro, as pessoas virem agora em campanha e vamos apanhar muitos do Chega, da Iniciativa Liberal, do Volt e do Livre, que dizem, mas eu nunca estive na política, eu não sou político. Isso é tudo muito engraçado. Para uma primeira fase. Quando repetimos eleições, esses cursos já não colam, porque estão a concorrer para um cargo, são automaticamente políticos, portanto não vale a pena estar a querer mascarar isto, depois já se torna uma coisa, um pão sem sal, por assim dizer. E já tem isto, portanto, o facto de realmente serem pessoas que não estão na política, depois são pessoas que ficam enrascadas e dizem, bom, como é que eu agora faço isto? E depois não conseguem fazer um bom trabalho porque não estão preparados, mas também têm a arrogância de não quererem ser preparados porque não querem perder esse ímpeto de dizer que não são políticos profissionais. Esse discurso, para mim, já não serve rigorosamente nada. Enfim, por cima tem que lidar com algumas personagens assim. No que toca depois aqui ao Podemos, bem, o Podemos foi de facto a grande facada, porque todos os partidos atacaram o Podemos na sua campanha e fizeram Pablo Iglesias o bode expiatório para isto, e portanto centraram-se demasiado nisso, o que acaba por ser um pouco estranho naquilo que toca a real proposta, porque ficam mais a destacar aquele candidato e, portanto, lá está. Ele sai porque diz que sente que durante esta campanha toda a gente o usou para atacar e que a personagem dele serviu para a extrema-direita, os franquistas, como eles chamam, não é? Portanto, era a mesma coisa que nós chamamos aqui os salazaristas, subirem. E, portanto, ele decide retirar-se do poder e da ribalta política, por assim dizer. Isto, há sempre quem sai e depois há sempre quem volte. Portanto, não acredito piamente que ele não apareça. Não estou a dizer que ele não venha a cumprir a sua palavra, mas duvido sempre um pouco e faço sempre essa ressalva. Agora, aqui a ideia era o discurso dele é um pouco como nós olhamos para as presidenciais cá,
e vimos que André Ventura agarrou-se imenso a Sócrates, agarrou-se imenso a Paulo Pedroso para criticar Ana Gomes e, portanto, para derrotar essa criatura. Portanto, foi muito assim. E, portanto, com o Pablo Iglesias foi exatamente a mesma coisa. Portanto, foi alguém que foi sempre visado durante a campanha e isso acabou por prejudicar o partido. E, portanto, aqui é uma diminuição não tão drástica como foi o caso dos Cidadãos, mas ainda assim perderam lugares. Carlota. Bem, eu concordo com a análise de Manuel e eu pergunto-me se isto não fará parte de um movimento, não é um movimento porque não é organizado, mas se as pessoas no geral não estarão um bocadinho fartas desta esquerda que já não é proletária, que é uma esquerda intelectual, uma esquerda dos grandes centros urbanos, uma esquerda um bocado caviar, se calhar, e que não representa as pessoas que diz representar. E se essas mesmas pessoas não estarão fartas desse discurso. E costuma-se dizer que quando os americanos espirram, a Europa apanha uma gripe, e nós estamos a ver como estas esquerdas identitárias estão a destruir as sociedades norte-americanas, portanto, nos Estados Unidos e no Canadá. E pergunto-me se não estaremos a responder a isso. Quanto à transferência que o Emanuel estava a tentar fazer para Portugal, como é que isso se refletirá por aqui, já não concordo tanto, mas se calhar deixo para quando falarmos do Rui Rio. Obrigado, Carlota. Vasco. Olá a todos. Não sei, para quem nos esteja a ver, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da altura que nos estejam a ver. Relativamente às eleições espanholas, bom, relativamente àquilo que eram as sondagens, não podemos dizer que tenham existido assim muitas surpresas em relação àquilo que já era projetado, não é? Nós fomos a ver, por um lado, o Partido Popular, apesar de ter conquistado 65 dos 69 lugares necessários para a maioria absoluta, portanto ficou a 4 lugares da maioria absoluta, pronto, claro que preferia governar sozinho a região de Madrid, sem necessitar do Vox, né, que elegeu ainda 13 deputados e que, em princípio, farão a maioria, portanto, a Rocío Monasterio do Vox com a Isabel Díaz Ayuso. Passando isto, é interessante ver que em relação às últimas eleições, também para a Comunidade de Madrid, a transferência de votos que houve tanto do PSOE como do Cidadanos para portanto, o PP. Basta ver que em relação às últimas eleições, eu fui buscar estes dados a uma página de Instagram que é o Polls, European Polls, não sei se vocês conhecem. Então, o PP foi buscar 430 mil votos aos Cidadanos e 89 mil votos ao PSOE. Por aqui percebemos a queda dos Cidadanos e também o colapso eleitoral do PSOE, que ficou ao nível empatado com aquele movimento do Mais Madrid. Portanto, a partir daqui nós vemos o tamanho do trambolhão do PSOE nestas eleições. Portanto, em princípio, formar-se-á uma maioria conservadora, não é? Embora, como aqui já foi dito, o PP em muitas das ocasiões tenha utilizado alguns trunfos de liberalismo e, quem sabe, este discurso da moderação, da democracia, tudo mais, não tenha levado também a uma ocupação da parte dos cidadãos e, portanto, digamos aqui, os cidadãos pagou a fatura desta questão. Relativamente à campanha propriamente dita, não foi uma campanha bonita de se ver. Aliás, as campanhas, de forma geral,
nunca são bonitas, mas aquilo que eu queria dizer é que pelos momentos de tensão que houve nos comícios, principalmente do Vox, mas também do PP. Aquilo que aconteceu em Vallecas, a cena absolutamente lamentável que aconteceu em Vallecas, onde houve um militante do Vox, aliás uma criança, que foi atingida por uma pedrada. As ameaças por parte do Podemos e do Pablo Iglesias. Ou seja, houve aqui uma tentativa de a extrema-direita, dizem eles, já bate-se é com o confronto, é com o insulto, e é uma forma que eu não defendo minimamente de se fazer a confrontação política, mas que, pelos vistos, a coisa correu mal para o Podemos, não é? Não sei se foi por isto, mas as coisas são como são. Depois houve também um célebre debate para a cadena SER entre a candidata do Vox, a Rócio Monastério e o Pablo Iglesias, em que há um desentendimento e a meio do debate Pablo Iglesias vai-se embora e, portanto, o candidato do Podemos, aquilo que mais ou menos transpareceu é que nós não debatemos com fascistas, eles são assim, são deste modo e querem destruir a democracia e nós não debatemos, vamos embora e acaba-se por aqui a história, não é? Depois, só para acabar, e eu vou ser aqui muito rápido, há vários pontos em comum entre o Partido Popular e o Vox. Quando nós dizemos que há aqui uma distância, porque lá está, aquele liberalismo disfarçado do Partido Popular, no fundo, serve para campanha eleitoral, mas agora vai ter que voltar um bocado às suas origens mais conservadoras. E o que é que são essas origens mais conservadoras que unem tanto o PP como o Vox? São as questões ligadas ao feminismo e à igualdade de género. É a questão da crítica ao ecologismo pré-fabricado, conforme vem num artigo do El País, a crítica que tanto o PP como o Vox fazem àqueles que acham que, portanto, a importância do campo e, portanto, das tradições como a tauromaquia e tudo mais, não é para preservar, do ponto de vista daqueles mais à esquerda, não é? E, portanto, depois também há aquele discurso de que o Podemos e o PSOE, aquilo que eles querem é acabar com a iniciativa privada e aumentar os impostos, destruir o Estado Social, e uma última questão que é aquela questão da União do Estado Espanhol. Nós sabemos que o PP, uma das bandeiras do PP, e que o Vox, a meu ver, tem acentuado mais nos últimos tempos, naquelas questões que se referem à independência, à unidade do Estado Espanhol no que diz respeito aos independentismos ou aos nacionalismos basco e catalão, à questão da ETA e do terrorismo, do PSOE, antes das eleições, dizer que não ia fazer coligações para manter a maioria com grupos independentistas, mas depois fez isso com a esquerda basca e com outros grupos. A questão de que aquilo que o Podemos defende a questão de Cuba e de Venezuela e, portanto, a ideia de que se nós seguirmos estas políticas nós vamos acabar como eles, um país absolutamente destruído em termos económicos e sociais, e, por exemplo, a questão dos indultos que o PSOE prometeu fazer agora na altura de crise aos presos na Euskadi, portanto no País Basco, aliás como o Partido Socialista também fez cá em Portugal, ou como, pelo menos por aquilo que nós nos podemos perceber pelas notícias de que em plena pandemia e ao arrepio das ordens que tinham dado a todos os portugueses de ficar em casa, houve alguns presos que foram soltos, ainda que o Partido Socialista tenha argumentado que não foi com isso que aumentou a criminalidade. Nós já sabemos do lado de André Ventura e do Chega que não concordam com isso e apresentarão outros argumentos. Portanto,
este é mais ou menos aqui o apanhado, tentando não repetir e tentando não repetir aquilo que já foi aqui dito tanto pela Carlota como pelo Emanuel. Penso que, pronto, consegui dar aqui outra visão, digamos assim, ir à volta por aquilo que já foi dito, para que não haja aqui a repetição. E pronto, sobre as eleições de Madrid, é isto que eu tenho a dizer. Sobre as eleições do Reino Unido, confesso que não as vi assim com tanto grau de profundidade, mas pronto. Se for possível falar de uma outra vez mais tarde sobre elas, não quis estar a falar de forma muito profunda, porque eu acho que carece de uma outra análise que não tive a oportunidade de fazer, portanto, profundamente. Muito bem, obrigado Vasco. Bom, julgo que encerramos isto, vamos para o próximo tópico. Vasco, mantenho contigo para fazer então a introdução desta entrevista. Esta entrevista um tanto desastrosa, na minha opinião, do É assim, eu quando ouço o Rui Rio, eu tenho sempre a esperança que ele portanto, ele começa as entrevistas, normalmente começa bem, não é? Do ponto de vista em que também as perguntas mais fáceis de responder são feitas inicialmente, e portanto eu acho que dar nota de que, na minha opinião, o jornalista Vítor Gonçalves esteve extremamente bem, porque as questões que ele colocou são as questões que qualquer português colocava e teria curiosidade em saber, não é? Portanto, ele começa a entrevistar o Rui Rio, falando nas questões do Zemar, que é um dos temas que nós falaremos a seguir, e portanto o Rui Rio diz que, na opinião dele, há uma grande indignação perante os poderes públicos. Como é que os poderes públicos não, e se a polícia já está a investigar o caso há tanto tempo, porquê que não se agiu? Porquê que não se fez nada antes? 2 anos de investigação. Exatamente, com 2 anos de investigação, como é que, em que país é que nós vivemos, não é? Bom, mas para o Rui Rio eu acho que ele também exagera quando diz que não há ninguém que faz nada, não é? Nós já temos os nossos problemas estruturais a nível da justiça, tudo mais, mas aquilo nas palavras de Rui Rio há um bocado um exagero, por isso é que quando nós analisamos esta questão e quando analisamos o discurso do Chega, os dois discursos não são muito diferentes nestes aspectos. Em termos de política geral, migrações, tudo mais, tudo bem, são diferentes. Mas nas questões da justiça, nas questões da subsidiodependência, tudo mais, os discursos não são muito diferentes. E se nós formos analisar um e se formos analisar outro, facilmente verificamos isso e encontramos pontos de semelhança. E, portanto, o Rui Rio continuava. Porque é que a Autoridade para as Condições de Trabalho, sabendo daquilo que se estava a passar, não atuou? Porque é que o Ministério da Administração Interna, tutelado pelo ministro Eduardo Cabrita, que esta semana esteve bem aceso, não teve outra atitude? Portanto, a inação dos poderes públicos, basicamente, podemos resumir esta questão perante isto. Depois, o segundo ponto da entrevista foram as eleições autárquicas, em que o jornalista Vítor Gonçalves questiona o Rui Rio sobre as escolhas eleitorais, sobre aquelas mais polémicas, nomeadamente a escolha de Susana Garcia e a escolha de António Oliveira Salgueiro para a Câmara Municipal de Gaia. Penso que não me enganei aqui na nomeação do candidato do PSD. E então, claro que o entrevistador, o Vítor Gonçalves, o jornalista, pergunta a Rui Rio, esta semana também assistimos a uma entrevista de António Costa, em que ele acusava-o a si de estar a ser contaminado politicamente pelo Chega. O que é que tem a dizer relativamente a este assunto? E já que lhe coloco esta questão, nomeadamente no que diz respeito à sua candidata, que apresenta a Susana Garcia. E o Rui Rio diz, bom, isto não é bem assim, o António Costa quer colar o PSD ao Chega e
o PSD é um partido moderado, não alinha nos discursos catastrofistas do Chega. Relativamente à candidata Susana Garcia, ela usa aqueles termos extermínio, alguém se vai lembrar de utilizar a palavra extermínio com a conotação histórica que ela tem. Isso é o Bloco de Esquerda e o PS que querem aproveitamento político e eu não dou preço peditório. Basicamente foi isto que o Rui Rio disse relativamente à Susana Garcia. Relativamente ao candidato à Câmara Municipal de Gaia, António Oliveira, põe-se aquela questão, não é? Será até que ponto é que, e o jornalista pergunta-lhe isso, até que ponto há interesses entre aquilo que é o mundo da esfera do futebol e aquilo que são o mundo da esfera financeira, dos negócios, das ações que ele tem, e o Rui Rio disse, bom, o Vítor Oliveira é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, em quem tenho toda a confiança política, ele disse-me que não ia mexer nas ações enquanto estivesse ligado à Câmara Municipal de Gaia, e portanto isso é um não assunto. Acabou assim. Depois, um terceiro aspecto em relação às autárquicas, que depois ele encerra o tema, é de que Alexandre Poço para a Câmara Municipal de Oeiras. O Rui Rio diz, é impossível derrotar, como nós sabemos, é impossível derrotar Isaltino Moraes, dado o seu carisma, o trabalho que já fez em Oeiras, tudo mais. Alexandre Poço é uma solução de recurso, e viu-se isso por aquilo que o Rui Rio disse, no sentido de que o PSD não podia não avançar para uma Câmara tão importante para o país e para o próprio PSD como a Câmara Municipal de Oeiras, não é? Então, esses foram os três aspectos em relação às autárquicas. Depois, o jornalista, numa fase inicial, tinha-lhe feito a seguinte pergunta, para o Rui Rio, a manutenção do seu cargo à frente do PSD está em jogo com estas eleições autárquicas, e ele respondeu aquilo que qualquer político responde, né? Que é do politicamente correto, de que o meu lugar está sempre em jogo e, portanto, nestas eleições eu fui autarca, sei as minhas escolhas, estou seguro delas e, portanto, aconteça o que acontecer, eu tirarei daqui as ilações políticas que tiver que tirar. Depois, um terceiro aspecto ainda, e para acabar aqui, pelo menos foram aqueles que eu considerei mais importantes da entrevista de 55 minutos, vale a pena lembrar, é o de que António Costa, também referindo-se àquela entrevista que António Costa tinha dado à TVI, penso eu, agora não me recordo se foi bem esse canal de televisão, mas penso que foi à TVI, em que António Costa diz que o Rui Rio quer se imiscuir não respeita a separação de poderes. Portanto, a ideia de que há assuntos que são exclusivamente da política e há outros que são exclusivamente da justiça, e de que há questões que, como é que se costuma dizer aquela expressão, o que se cabe à justiça não cabe à política, é uma expressão assim do género, não é? Dar a ideia de que cada área de atuação e da separação de poderes no seu sítio, não é? E então o que é que o Rui Rio diz quanto a isso? Diz que em casos como este da Justiça, se os magistrados do Ministério Público, se outras profissões dentro do ramo da Justiça não operam, então a democracia faz parte da democracia ter que intervir. E ter que intervir é tomar medidas e não deixar o estado a que a justiça chegou. E, portanto, confronta António Costa com esta situação. Nós já sabemos que enquanto o Partido Socialista estiver no poder, não fará nada de que aquilo que contraria a suposta separação de poderes e, portanto, António Costa refugia-se muito nesse argumento para não avançar, portanto, na resolução dos problemas na área da justiça. Penso que daquilo que foi a entrevista, daquilo que eu vi, foram os aspectos mais importantes. Obviamente outros poderiam ser falados, mas daquilo que eu achei mais importante eu noto estes três aspectos: a questão das eleições autárquicas e dos candidatos, a questão do Zemar e a questão da relação entre a justiça e a separação de poderes, as opiniões diferentes entre António Costa e Rui Rio. Penso que é isto, Cláudio. Obrigado, Vasco. Sem dúvida um bom resumo daquilo que foi. Para quem não teve
a oportunidade de ver e ouvir esta mesma entrevista, acho que fica aqui um bom resumo daqueles que foram os principais. Carlota, como é que tu viste esta entrevista? Eu vi com alguma perplexidade a indignação e a exaltação do Rui Rio com a questão do Zemar, isto e está a ser investigado há 2 anos e ninguém faz nada. Não sei se o Rui Rio se esqueceu que é líder da oposição e que estava tão preocupado e se tem tanta consciência há 2 anos que a situação não se passa há 2 anos, mas a investigação dura há 2 anos. Se ele tem tanta consciência que aquilo se está a passar, porque é que não agiu, não falou, não trouxe o assunto à baila? Em relação às autárquicas, e isto liga um bocado, pronto, porque fala-se da aproximação ao Chega, liga um bocado àquilo que estávamos a falar anteriormente. Assim, eu acho que o PSD tem que decidir o que é que quer ser, porque hoje em dia não é possível perceber o que é que quer ser, e quando se fala do PSD ser um partido de direita, parece que têm medo de dizer que são um partido de direita, e isso viu-se perfeitamente na entrevista, quando o Rui Rio até vai falar quiseram inscrever-se na Internacional Socialista, e o entrevistador teve lindamente porque disse, não, mas calma, isso já foi há muito tempo, estamos noutra fase já. Mas parece que o PSD continua a não querer decidir o que é, e eu percebo por um lado, porque assim, o que quer que o Rui Rio dissesse em resposta a essa pergunta ia perder eleitores, porque há uma parte dos eleitores que está muito zangada com a esquerda e há uma parte dos eleitores que tem muito medo da direita. Portanto, o que quer que ele dissesse ia-lhe correr mal. Portanto, eu, nesse sentido, até percebo que ele não se queira comprometer com nada, mas acho que é grave. Acho que é grave, e até porque muitas das pessoas que eu conheço que votam no PSD, quando confrontadas com mas porquê? Fazem aquele ar de não quer lá o PS, vou votar quê? Num partido mais pequeno, depois também não ganham. E o PSD parece que é sempre, desde que eu me lembro, pelo menos, aquele voto útil, que às vezes nem sequer isso é. Portanto, acho que é urgente decidir isso. E sendo urgente decidir isso, é urgente também não tomar decisões completamente contraditórias e que não fazem sentido nenhum, e depois ter candidatos como a Susana Garcia, mas depois dizer que não somos direita, mas depois tem aquela situação nos Açores, que eu nem acho essa situação mal, e eu até acho que a explicação que o Rui Rio deu em relação à situação dos Açores é perfeitamente razoável, que é, então, o acordo que nós fizemos não compromete em nada os nossos valores e o projeto que o partido tinha para os Açores, portanto não havia motivo para não o fazer. Acho que tem que se acabar um bocado com este disparate dos cordões sanitários, porque assim ninguém vai apanhar piolhos por concordar com outro partido 1 ou 2 vezes num assunto particular, naquele assunto, ou naquele projeto, para aquele sítio. Acho que tem que se acabar um bocado com esse disparate. Também um bocado por aquela situação que eu já falei da outra vez, de não fazer de um partido uma patologia. Mas posto isto, quer dizer, fazer este tipo de coisas, tomar este tipo de decisões e depois dizer não somos um partido de direita. Decidam-se. E depois em relação... Sim, isto liga-se com as autárquicas, quer dizer, em relação a Oeiras, eu sou de Oeiras, o que é que eu posso dizer em relação a isso? O Isaltino vai ganhar? Vai. O Isaltino foi do PSD, tanto quanto eu sei, nas decisões, o PSD Oeiras costuma votar com o Isaltino, portanto, quer dizer, ponham lá o Alexandre Poço ou ponham lá outra pessoa qualquer, o resultado vai ser um bocado o mesmo, não vai ganhar e vai votar com o Isaltino, portanto, acho que é um bocado indiferente. E o Rui Rio sabe que é indiferente e deixou bem claro que é indiferente. Obrigado, Carlota. Bem, isto só para, antes de passar aqui a palavra ao Manuel, só para dizer que uma vez estive num almoço com o Isaltino Moraes e depois foi a pausa para ele ir acender o seu charuto. E ele disse, mas ouçam, há dúvidas, se faz de outra forma, mas há dúvidas que alguém acha que Oeiras não é a Câmara mais social-democrata do país? Não há ideia contrária. É um pouco isto, ou seja,
E isso que tu estavas a dizer da questão de que o PSD acompanha muitas decisões do Isélio de Moraes, de facto, vai isso, ou seja, o homem saiu do partido, mas o partido não saiu dele. E, portanto, isto aqui vai muito assim. Em relação ao Alexandre Poço, também já tive a oportunidade de o entrevistar, ele foi candidato também para a freguesia de Porto Salvo, e ficou para aí com o terceiro ou quarto resultado, quase, portanto, ainda ficou atrás dos movimentos de municípios, de cidadãos aí de Porto Salvo. Portanto, pronto, é a líder da JSD, vamos ver. Portanto, ele está no Parlamento também. Enfim, é o que é. Manuel. Bom, eu costumo dizer, acho que já disse aqui uma vez, se não disse, vou dizer agora, que quando o Rui Rio fala, eu dou sempre um desconto de 50%. Portanto, porque não vale a pena estar a considerar afirmações a 100% de um partido que, salvo erro, tirando o grande pai do partido, não é? E o Pedro Passos Coelho, não teve grande identidade. A gente pode gostar ou não gostar, e isso já é outra conversa completamente diferente, mas estas duas personalidades marcaram muito o PSD e o resto tem sido uma grande amálgama. E que ficou bem clara na entrevista do Rui Rio à RTP3, e que eu já destacaram aqui muitos pontos que eu também destacaria. Mas é só acrescentar que, portanto, em relação ao Poças, é só um cordeiro para sacrificar, ele também não vai perder nada, não é? Portanto, Poço, é Poço. peço desculpa. O senhor é Poço. Muito bem. Senhor Poço, Poças é o que ele vai dizer no fim, não é? O senhor Poço não vai perder nada, porque vai continuar no Parlamento, portanto está tudo bem. Portanto, ele vai lá para perder, vai dizer ao chefe, olha, já... É mais um caso crítico de cacicagem, não é? Isto aqui é um verdadeiro cacique. Vai lá, faz o que o mestre manda e pronto, e acabou a conversa. Porque também não tem hipótese de ganhar ao tio Isaltino, ninguém tem hipótese. Eu acho que ele até da prisão ganhava as eleições. Mas enfim. Isto é uma... Para si é tio Tim, está bem? Desculpa. Não estou habituado ao jargão de Oeiras, sabes onde é que eu moro, não é? Já não lhe ter chamado dread já foi uma sorte. Mas o Isaltino, o doutor Isaltino Moraes, é uma pessoa que tem um poder imenso. Ele sim, tem os caciques todos certos nos sítios certos. E, portanto, sim, podem tirar o homem do partido, e no partido do homem está corretíssimo essa análise. Quanto ao Rui Rio, vamos voltar à vaca fria. Quanto ao Rui Rio, mais uma vez, gostei muito da expressão da Carlota, de que ninguém apanha piolhos fazer acordos com o Chega, mas é melhor não tentar. Isto porquê? Porque se não tiver mosquitoso, depois vai ser complicado. Porque se eu faço acordos, seja parlamentares ou não, e depois tenho outro membro, um dos membros do acordo, neste caso o Chega, a dizer a toda a hora e a todo instante, cuidado, olha que se vocês não fazem aquilo que eu quero, aquelas pessoas que agarrem-se, senão eu vou-me a ele, não é? Se vocês não fazem aquilo que eu quero, eu vou rasgar aqui já o acordo e acaba-se já isto tudo, que eu é que mando, apesar de não estar no governo e não querer ter, e vamos dizer, é bom da verdade, não querer ter estado no governo, porque ele disse que não queria, foi ele que disse que não queria. E portanto isto é uma transposição, quer a gente queira, quer não, e eu percebo o ponto de vista da Carlota, não concordo muito, porque tem sempre uma transposição nacional. E não é que tenha, vamos ver, tem porque se força, e ele sabe que o André Ventura vai forçar, esse tipo de leitura, que é uma leitura abusiva, obviamente, mas o que é que faz o André Ventura? É pegar num tijolo e dizer, tenho aqui uma parede, vocês não sei se já viram a minha parede, só o doutor André Ventura, mas isso é só um tijolo. Não, isto é uma parede, você é que não consegue ver o resto. E então é isto que ele vai fazer com qualquer argumento. O Rui Rio provou que o banho de ética que ele disse que a gente ia tomar todos, não sei se vocês já tomaram o vosso, eu já tomei, hoje de manhã, antes de ver a entrevista,
estava com a ética no máximo e depois foi descendo à medida que a entrevista foi andando em frente, porque é umas reviravoltas, é uns desdobramentos, mas pronto, mas isto é um político profissional, porque na questão do António Oliveira, nesta questão do Chega, ele não tem nada a ver com isso, não foi ele que decidiu, ele se calhar nem sabe o que é o Chega, um dia ainda lhe vão explicar o que é. Em questão do António Oliveira, ele não está ligado ao futebol, só tem umas ações, parece que só ganha dinheiro com as ações na Bolsa, e portanto nem vai controlar o Futebol Clube do Porto, enfim, não vale a pena estar a contar a história dos Oliveira e o futebol, não é? Acho que é dispensável, toda a gente já sabe. Portanto, estar aqui sempre a mandar areia para os olhos, acho que é fatal para ele. Será fatal para ele nestas próximas eleições. Porque as pessoas já perceberam que há uma coisa que o Rui Rio tem muita dificuldade de fazer e que é uma infelicidade muito grande, que é, ele tem muita dificuldade em fazer oposição ao governo. E é uma infelicidade muito grande porque as posições dele não são assim tão distantes do Costa. Não é? Ele só faltou mesmo mostrar o cartão de militante do PS. Foi a única coisa que ele não fez. E que eu acho que é desgraçadamente ele o líder, desgraçadamente para ele, porque apanhou o Costa na sua potência máxima, com todos os acordos, o PS a dominar tudo mais uma vez, e ele já está a ver que não vai sobrar nada para ele, quando for a altura. Vai lá estar outro para aproveitar os cacos. Talvez até, quem sabe, o Dom Sebastião do PSD. Talvez seja ele a voltar, vamos ver. Há também essa que fica no ar, e eu acho que eles andam sempre, pelo menos é o que me parece, aquela estrutura anda sempre a tremer à espera que o Dom Sebastião faça a sua aparição, ou não, e então fica ali num limbo, porque não se querem confundir com o anterior líder, mas também não se querem distanciar muito, e então não sei bem o que dizer. E eu acho que, para terminar, acho que uma pessoa, eu tenho uma dificuldade grande, e é por isso que eu gosto de falar de política, mas não sei se não vou morder a língua um dia, mas acho que não. Para ir para a política é preciso muita habilidade com as palavras, que essa até acho que tenho, mas é preciso muita habilidade com os princípios, e essa é que já me custa. E era isto, obrigado. Queria só acrescentar uma coisa. Vasco, calma, sim, que sim. Já te passo ok. a Crono também já tinha pedido, já te passo a bola. Ora bem, é isto, ou seja, vocês os três estiveram na Academia Política do Podcast Conversa, e nós falámos justamente dessa questão da social-democracia ser originária da esquerda, do campo da esquerda, né, do socialismo revisionista, e portanto há essa vertente. Há também a ideia de que eu também falei convosco do PPD-PSD, na época, ter pedido para entrar em transição socialista, e lá está. Este acaba por ser um problema que é, como existem estas derivações ideológicas, não é? E que é um partido que originalmente nasceu à esquerda e agora toda a gente quer imputá-lo à direita, e portanto o Rio parece estar a fazer uma pequena doutrinação falhada, porque já ninguém vai querer isso, já ninguém vai querer perceber isso e querer entender perceber isso. Da mesma forma que nós também, na mesma Academia Política, ficámos todos um tanto surpreendidos de percebermos que o partido que tinha sido fundado à imagem de Ramalhianes é o partido que, na sua 4ª convenção, passou a ser o PNR, e que é atualmente o ERCT. Portanto, ninguém estava à espera deste volte-face político, esta viragem de 180 graus daquilo que eram os princípios de Ramalhianes para aquilo que são a liderança de hoje em dia do José Pinto Coelho no PNR ou no ERCT, como é agora chamado. Portanto, é isto, né? Portanto, o Rio está muito com esta coisa. Eu acho que o Rio era bom para grilo da consciência, mas não para líder do partido, honestamente. Ou seja, ser aquelas pessoas que fazem parte de um clube de senado de um partido, os notáveis, não é? Os barões e as baronesas, como se diz internamente do PSD, enfim, parece-me ter perdido isso. Mas também não era muito difícil fazer oposição a este governo, porque este governo, desde o seu início, tem feito vários erros. Nós já os identificámos sempre que aparece, mas o Rio não é capaz de fazer voz grossa
ao governo, não é? Portanto, isto limita muito a ação. Teve uma boa saída quando foi, no início, dizer que o PSD não estava ali para dificultar a vida ao governo com a pandemia, era a altura de unirmos todos em prol de uma solução nacional. Eu acho que aí toda a gente gostou, mas lá está, tem que voltar o tempo da oposição, e é uma real oposição, porque não vão ser os presidentes da Câmara sozinhos no terreno a trabalhar, tem que haver também um cunho, tem que haver um oval também, um seguir ou um mostrar de caminho daquilo que é o presidente do partido. Portanto, é isso. Carlota. Eu queria só agradecer ao Emanuel por ter relembrado do momento do banho de ética, que eu já nem me lembrava. E que na altura, eu posso estar enganada, mas eu penso que foi o João Miguel Tavares que disse: bem, um dos objetivos de uma pessoa tomar banho é não ter que dizer que tomou banho, é ser mais ou menos evidente e isso não ser um assunto. Portanto, gostava de relembrar esse momento. E depois, em relação às ações do Futebol Clube do Porto, também vi com um bocado de perplexidade a justificação do não, mas ele prometeu-me que não vai usar as ações. Está bem, mas eu acho que a preocupação das pessoas é o que é que ele vai fazer com o seu poder na Câmara e não tanto com o poder que tem com essas ações. Portanto, pareceu-me uma justificação um bocado insuficiente. Pronto, queria só acrescentar, porque há pouco não me lembrei dessa parte. Muito bem, obrigado, Carlota. Se bem que, enfim, eu acho que ser do Futebol Clube do Porto no Porto, acho que é mais currículo do que cadastro, não é? Basta apenas olharmos para Fernando Couto, por exemplo, que foi quem, se não estou em erro, o Rui Rio derrotou nas eleições ao Porto. Mas pronto, depois aí, lá está, é quando nós passamos as nossas componentes pessoais para a política, e portanto nós temos que, o Rui Rio sempre teve uma quesilha, não sei qual é que é o clube dele, mas sempre teve ali uma quesilha com o Porto, ao ponto de que, por exemplo, quando o Benfica e o Sporting ganham troféus, vou ser para a Câmara Municipal, e é o do Medina, que é benfiquista assumido, e o Sporting também lá vai fazer a festa, e portanto o Rio proibiu as celebrações do Futebol Clube do Porto na Câmara, porque lá está, para ele era a ideia de poder político é o poder político, o futebol é o futebol. Vasco, e depois Emanuel, rapidamente. Eu vou tentar fazer aqui uma leitura do que é que... Mas muito rápido, Vasco, é para irmos aos demais. O que é que Rui Rio gostava de ser? O Rui Rio gostava de ser um estadista. Só que falta-lhe carisma, falta-lhe um conjunto, sentido de Estado e ética ele tem, embora muitas das vezes aquilo que ele diz em termos das palavras não corresponda àquilo que depois vai fazer. Tanto que ele, não é por acaso que ele disse que se Sá Carneiro não tivesse fundado o PSD, eu seria um militante do PS, não? Portanto, uma coisa só mesmo para acabar, relativamente às escolhas dos candidatos autárquicos, ele próprio disse, enquanto que aqui em Lisboa há vários comentadores de televisão, no Porto que as pessoas valorizam é que haja alguém notável, tanto que ele endereçou uma candidatura ao Rui Rangel, só que ele depois rejeitou, que haja alguém notável aparecendo na televisão que se conheça, e depois ele no fundo acabou por escolher para o Porto uma pessoa da confiança dele que já tinha trabalhado com ele na Câmara Municipal, Vladimiro Feliz, salvo erro. Pronto, era só isto, Cláudio. Obrigado, Vasco. Emanuel? Muito rápido. Tenho que só comentar uma coisa que o Vasco disse e vou dizer outra coisa muito rápido, que é, não sei que ética é essa das palavras e não dos atos, porque os atos é que têm valor, não são as palavras. Sim. Parece-me a mim. Mas concordo contigo, concordo com a tua análise, com a análise que fizeste. E outra coisa, só um apontamentozinho, que é, ele disse que ia àquela conferência do Movimento Europa e Liberdade, não é? Porque iam lá pessoas que estavam mais à esquerda que ele. Porque se não fossem, ele não ia. Se ele fosse a pessoa mais à esquerda, ou seja, se aquilo fosse um encontro de direitas, ele não ia. Portanto, é o quão alérgico à direita ele é. Ele agora já não é de... não podemos misturar a roupa, senão isto tinge tudo. Enfim. Rui Rio a ser Rui Rio. Exato. Diz, Carlota. Quer dizer, se uma pessoa que seja convicta na sua posição é irrelevante se o vizinho do lado tem uma posição parecida ou não tem. A posição é aquela e é aquela.
Ele pode ir falar ao Movimento Europa e Liberdade, ou pode ir falar, sei lá, para a Rússia, Ao Polititank? onde quer que seja, que eu espero que a posição dele seja a mesma. Eu não percebo qual é a relevância das pessoas que estão à volta naquele momento. Não sei, não entendo. Exato. Bem, a questão é que este movimento da Europa e Liberdade, sempre que faz conferência, é sempre o acontecimento do ano, não é? Portanto, toda a gente fala durante umas semanas deste mesmo evento. Esperemos que nós, quando organizarmos também as nossas sessões públicas, consigamos fazer tanto buzz quanto eles, mas com melhor qualidade do que eles, obviamente, que também não é muito difícil, diga-se de passagem. Desculpa, só para acabar, vai apanhar piolhos, se calhar. É que só pode ser isso, está com medo de apanhar piolhos. Aliás, eu acho que nós devíamos ter lá um lugar no Mel. Temos que pensar nisso. Reivindicar lá um lugar. Por que não? Quando eles decidirem que é mais importante meter qualidade do que meterem hashtag influencers, pseudo. O Mel vai querer é ter um lugar no Polititank. Isso é que vai ser. Pois, agora se vamos dar ou não, isso já é outra história. Não, eu estou só a dizer que eles querem. Isto é mais restrito do que o Mel, atenção. Vamos lá. Vamos então avançar para o último tema. Enfim, o outro episódio foi 1h50. Vamos procurar não fazer isto, é porque temos menos temas e temos menos elemento aqui a falar. Não está cá a Ana Breda. Bom, tivemos então o Zemar, esta questão toda na Odmira, este cordão sanitário foi ali criado, em que, enfim, eu também não me quero alongar muito porque eu já falei disto no outro espaço, mas aquilo que eu tenho para dizer é isto está tudo uma grande palhaçada e está tudo uma grande bagunça. Porque o Zemar, aquilo parece um sítio que, enfim, parece que é um centro de salvação de zombies, não é? Está totalmente abandonado, está falido, portanto, maior descrição do que esta eu acho que não é possível. O Estado é o criador, o Estado fez a requisição civil e, portanto, ali todas as habitações tinham que ser requisitadas para isto, mas eu acho que isto é tapar o sol com a peneira ou então é fazer como a avestruz e enfiar a cabeça debaixo da areia, porque isto não vai resolver o problema de fundo, que é volto a tocar na tecla de tráfico de seres humanos, que é, há pessoas a fazerem dinheiro com isto, há pessoas que estão a lucrar, porque isto é basicamente mão de obra escrava, que recebe ali meio dúzia de trocos para quem é o proprietário, se calhar para eles, para a realidade deles, é muito melhor do que o que tinham na sua terra, e portanto estas são as coisas. É engraçado dizer que, é engraçado de ver aqui que por parte do André Ventura não havia querer colocar isto como os terroristas islâmicos que vinham aqui a sondar, portanto ele fala disto, pode vir a acontecer, mas estes ainda não são os terroristas islâmicos que vêm violar as mulheres, enfim, que eu saiba, em Portugal, eu não vou dizer todos os dias, mas existem, pelo menos, se vamos para o Twitter, há relatos de violações e de assédio todos os dias e, portanto, ainda não vi uma que tivesse dito que a pessoa era muçulmana ou o que é que seja, porque se calhar a maioria das pessoas que faz esta demonstração de esquerda e se calhar também não querem ir contra a sua própria ideia dos coitadinhos dos que vêm de fora. Portanto, apenas aqui uma pequena provocação, mas é isto, ou seja, temos aqui todo o circo montado, temos o Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, que está de cabeça perdida, depois descarrega a sua raiva no CDS. Ele parecia um Pato Donald ali de um lado para o outro e depois a jornalista queria insistir com ele e ele diz coitadinho do CDS. E isto, enfim, é uma comédia, mas é realidade, não é? Portanto, isto, se fosse num filme, se estivéssemos nós confortáveis no cinema era uma coisa, mas o problema é que nós estamos apreensivos nos nossos sofás ou cadeiras na cozinha, e portanto isto é de forma preocupante e lá está. Isto é apenas a ponta do iceberg de toda a realidade que existe no norte e sul do país, não só em Portugal, mas em toda a Europa. E o pessoal acho que ainda não percebe muito bem isso. Bem, vou dar ao Emanuel agora. Vais dar e eu agradeço que sou uma pessoa bem educada. Obrigado. Bom, a questão do Zemar, eu resumiste bem. E como é que tu disseste? É uma palhaçada e uma bagunça. Acho que está bom, porque a questão é,
Os dois termos aplicam-se bastante bem, porque a questão do Zemar a primeira questão é que aquilo é um empreendimento onde as pessoas são donas de palhotas de madeira, não são donas do terreno, pelo que percebi, e aquilo não é bem uma habitação, e porque as pessoas são donas do usufruto, e então já estamos aqui uma coisa muito portuguesa em que a pessoa não é bem, é uma coisa ali, não sei o quê, pronto, isto é feito de propósito para a gente não entender. E não é o presidente da junta, não é? Eu não sou o presidente da junta, não sou eu. Mas a questão é esta. Portanto, há aqui uma questão já muito portuguesinha. Depois há a questão dos imigrantes que vão lá trabalhar por 2 batatas e meia, sendo que no país deles só tinham 1/4 de batata, portanto 2 batatas e meia, bastante batata para eles. E eu vi várias reportagens onde eles viviam 3 e 4 no mesmo quarto e a repórter pergunta: mas vocês estão confortáveis aqui? Sim, sim, muito confortáveis, mesmo todos muito quentinhos. Não duvido, não duvido. E o facto deles terem, e fora de brincadeiras, e o facto deles terem paredes e um teto, para eles deve ser um luxo enorme. Mas o que é facto é que isto é inadmissível em vários sentidos, porque nós não temos que ver isto desta maneira. Nós temos que ver que dizemos ser, e no papel somos, um país da União Europeia, e temos certos níveis de estándares pelos quais nos regemos. Não é porque uma pessoa veio da fome e da guerra que, se não apanhares um tiro todos os dias nas costas, já está bom. Já está melhor lá que no país para onde tu vieste. Não é isto, não é assim que se faz. Depois, as pessoas, os empresários, mais uma portuguesia, mais uma coisa da nossa Portugalidade, os empresários que se aproveitam desta mão de obra, também ninguém falou muito sobre eles, não é? Porque o que faz mal é que esses imigrantes cheios de intrícia vêm para aí fazer. Agora, as pessoas que fazem este... Nem o Presidente da Câmara. É que o Presidente da Câmara eu só ouvi na sexta-feira. O Presidente da Câmara até disse que gostava muito de ir passar umas férias nos contentores onde eles vivem. Que eu não, como eu não posso dizer asneiras aqui, eu vou-me abster de comentar. Porque este tipo de comentários vindo de um Presidente da Câmara, para mim, posso dizer só que mete-me nojo. Pronto. Vou só dizer que mete-me nojo. Não vou adiantar mais. Porque é assim que ele cuida dos municípios dele. Portanto, vamos todos para... E a Câmara é PS também, diga-se. Pois, é um bocado indiferente, no fundo. A ignorância está presente em todo lado. Mas aqui a questão é, consegues ter... O problema disto é que tens o compadrio entre o Governo e o Presidente da Câmara, não é? Não é que, se tu repara, todos nós nos lembramos no início da pandemia que se fez um cordão sanitário na cidade de Ovar. Sim. O Presidente da Câmara de Ovar é do PSD. É o Malheiro, o braço direito do Rio. E o chifrinho que ele fez em prol da sua população, todos os dias estava a falar, todos os dias a aparecer na televisão, com o colete da Proteção Civil e tudo mais. Volto a dizer, o Presidente da Câmara Municipal de Odmir só apareceu na sexta-feira. Pois. Em Zoom, na SIC. A questão é mesmo essa, e quando apareceu foi para dizer aquilo que disse. Quer dizer, portanto, mais valia ter ficado em casa a jogar dominó ou o que é que ele faz. Outra coisa que eu queria dizer em relação ao Zemar, para não me alongar muito, é que estavam todos muito preocupados, primeiro porque eram imigrantes infectados que iam para lá, e depois não eram, porque iam fazer os testes e só iam para lá os que não eram infectados, e depois estavam preocupados porque os imigrantes iam se mudar para dentro da casa das pessoas que moram lá, porque há pessoas que moram lá mesmo, não só vão passar férias, mas afinal não era, porque o pessoal que faz o realojamento das pessoas se calhar não é mentecapto e não ia fazer isso, não é? Ia escolher as casas que estão disponíveis, e depois afinal já era por causa das condições do Zemar e do empreendimento turístico, como é que a gente se ia safar uma coisa que já estava falida. A gente íamos agora que a gente ia safar isto, e afinal não vamos conseguir por causa destes. Eu não sei, isto está-me a fazer lembrar uma outra coisa qualquer com aviões, que eu não estou a ver agora bem o que é uma companhia aérea que não... Mas pronto, mas isto sou eu a sonhar. Eu acho que eu tenho que ir tomar um chá, porque tenho que me acalmar, não é? Um chá de ética. Um chá de... não, isso não. Vou beber o meu chá preferido, que é de maçã e canela, já agora recomendo.
E eu acho que estas questões do Zemar fizeram uma coisa muito bem. Foi levantar todos os preconceitos de todas as estirpes dos portugueses, desde os burgueses até os proletários, toda a gente ficou otimamente na fotografia. Para não falar do nosso amigo Cabrita, que a única coisa que eu quero dizer é: mas o Cabrita já se demitiu? Ainda não? Pronto, ok. Enfim. Another one bites the dust, não é? E como diziam os Queen, não é? Fiz Correto, essa montagem. afirmativo. Foi-me difícil fazer essa montagem, porque o sistema não encontrava a boca do cabrito. O sistema é que sabe, ó Cláudio. Vasco. Bom, se nós tivéssemos chegado cá a Portugal e não tivéssemos ouvido as notícias, olhado para uma televisão, nós arriscávamos a dizer que, olhando para aquilo que foi o cenário de Zemar, estaríamos num país do quinto mundo, como dizia Rui Rio na entrevista. E é verdade, é que nem de terceiro mundo nós podemos dizer com as condições de trabalho de que aquelas pessoas tinham, não é? Porque é assim, se há empresários que contratam abaixo do preço, então têm que ser investigados e têm que tomar ações judiciais, como acho que já foram tomadas, e muito bem, relativamente a essas pessoas, porque é assim, o trabalho de escravo não é trabalho. Vamos ser claros quanto a isso. Quer dizer, ter condições laborais piores que outros países que não têm as condições que nós temos, não é? E que chegamos ao ponto desses mesmos imigrantes relatarem que cá estão melhores porque as condições lá eram piores, quer dizer, isto não pode acontecer. Num país como Portugal há que exigir muito mais aos poderes públicos e principalmente aos empresários, que não podem tratar as pessoas como se de mercadorias se tratassem. Relativamente às instalações e tudo, eu até fui ver, por acaso dei-me ao trabalho de ir ver o que era aquilo, não só ver as imagens, mas também, e então, foi portanto, aquelas plataformas, casas de madeira, tudo mais, conforme que já foi dito, dotas, chamemos-lhe o que lhe queiramos chamar, já ganharam prémios de ecoturismo e inclusive já se realizaram lá cenas do filme Morangos com Açúcar, portanto isto até é um bocado de contradição, não é? Quando nós vemos estes cenários, por um lado da pobreza, da exploração de mão de obra e tudo mais, e por outro lado que já se realizaram aqui uma rodagem para o filme dos Morangos com Açúcar. Vasco, desculpa interromper, Vasco, isto não se faz, mas os morangos foram apanhados pelos imigrantes, pá, não há problema. Não custaram nada. Eu acho que sim, não é? Não sei se eram morangos, se eram framboesas, seja o que for, não é? Não se tratam assim as pessoas e, portanto, há que ter atenção a isso. Também me fez lembrar, quando falaram aqui, já não me lembro se foi o Cláudio, se foi o Emanuel, da questão do presidente, acho que foi o Cláudio, quando o Cláudio disse que quem me dera passar lá férias onde vivem os imigrantes, não é? Eu fez-me lembrar umas declarações da Presidente da Câmara de Almada, que até foi criticada pela Joana Mortágua, Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, quando tinha dito, relativamente à habitação social que existia em Almada, quem me dera ter as condições que as pessoas que vivem lá tinham. Quer dizer, nós estamos loucos completamente, porque é assim, quando nós temos autarcas que conhecem o terreno e ainda gozam com o facto da pobreza que existe nas autarquias e das soluções remediadas ou não que existem, não é? É um gozo autêntico, não é? Não fica bem, não é ético, mas nós já sabemos o que é ética vale, que ética é só uma palavra numa folha vazia, não é? Depois na prática uns cumprem, outros não cumprem, mas isso ficará na responsabilidade de cada um, não é? De maneira que é um bocado isso. Pronto. Depois há uma outra questão que se coloca, que é
bom, e o Estado pode fazer aquilo que fez, quer dizer, pode fazer uma requisição civil numa propriedade que é privada? Bom, em termos gerais, em termos absolutos, não há nada que o impeça. Está contemplado na lei, não é? A questão da. Não, no máximo, quanto mais não seja, porque o Estado vai alegar que é um motivo de um interesse público ou outra razão de força maior, e, portanto, pela forma como o Estado está na concepção dos partidos que atualmente estão no poder, a certa altura, dá-nos a noção de que o Estado tudo pode. Há esta ideia de que, e os cidadãos, e as liberdades individuais? Bom, nós já sabemos que o Primeiro-Ministro não gosta do liberalismo e deu assim uma resposta um bocado a despachar quando o Presidente da Iniciativa Liberal lhe pergunta: então, o seu Primeiro-Ministro sabe o que é o neoliberalismo, não é? E o Primeiro-Ministro dá uma daquelas respostas do género naqueles exames em que nós fazemos o exame, mas a resposta que damos está certa, porque responde à pergunta, mas depois não tem nada a ver com aquilo com o conteúdo que nos é pedido para responder. No fundo, é um bocado isso. E, portanto, há aqui uma questão de que depois há outra questão que é às 6 da manhã vêm os carros patrulha com os cães, um cenário burlesco, não é? Em que e depois vêm-se as pessoas todas aflitas, ninguém gosta, seja mais pobre, seja mais rico, seja de que proveniência for, de que entre o Estado entra nas nossas casas. Isto até podia ser um título de um livro, não é? O Estado entra nas nossas casas, não é? E, portanto, este aparato todo, como eu já disse, tudo mais, não se justifica. Não se justifica e, portanto, em certos aspectos, é um vexame, não é? Que nós passamos lá fora, porque é assim. O que é que aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, dirão, não é? Isto já não é só uma questão nacional, porque depois isto nós não nos podemos esquecer, e ainda por cima estamos no mês da Europa, não é? Nós não nos podemos esquecer que atualmente tudo aquilo que façamos tem repercussões lá fora. E nós também estamos sob supervisão temos soberania sobre o nosso território, mas isso não nos impede de passar uma imagem digna daquilo que nós fazemos cá dentro, não é? Porque senão nós não podemos no discurso falar que está tudo bem e que cumprimos com tudo, mas que depois lá fora temos outra Vasco, encerrar. imagem completamente diferente. E depois, é claro, só para acabar, Cláudio, só quero dar mais 30 segundos e eu acabo já. Só para dizer que depois, todas estas situações dão aso ao tipo dos discursos populistas do André Ventura, de que os muçulmanos vêm cá, vêm violar as nossas mulheres e que, portanto, está tudo mal. Portanto, isto não é o PSD que está contaminado pelo Chega, mas é o Chega que vai contaminando aquilo que é o discurso atual e corrente, não é? E, portanto, há aqui uns alertas que se vão caindo sobre a sociedade, muitos deles e muitas vezes que não têm o seu fundo de verdade. Força. Era tudo, Cláudio. Obrigado, Vasco. Carlota, ia passar-te a bola a ti, mas ativaste o botão de crise. Sim, bem, não íamos acabar o episódio sem haver uma crise. Pronto, eu não ia começar por aqui, eu ia terminar por aqui, mas já agora queria chamar a atenção para isto que o Vasco está a dizer, de como é que nós parecemos lá fora e nós fazemos parte da Europa. Assim, isto não é um problema que existe só em Portugal. E não é um problema que se limita à agricultura e não é uma coisa isolada. E penso eu que nenhum país europeu teria moral, embora não deva ser essa só a nossa preocupação, mas nenhum país europeu teria moral para nos, de boa fé, julgar por nós termos este problema, porque este problema também existe lá fora. E como eu disse, não é só na agricultura. Por exemplo, eu passei há algum tempo em Bruxelas
e Bruxelas é uma cidade super multicultural, mas é um multiculturalismo europeu. Tu vais a um bar e tens lá os noruegueses, e tens os alemães, e tens os gregos, e tens os espanhóis, e tens tudo e mais alguma coisa, mas depois os muçulmanos dos seus vários países estão num bairro à parte. E passas nesse bairro e parece que estás noutro país, de repente. E não sei, alguns vão viver em umas condições melhores, outros não tão boas, outros provavelmente serão péssimas. Mas isto tudo existe e existe noutros países e não existe só em Portugal, e isto vem do mais alto nível, porque assim nós podemos e devemos criticar os autarcas e o Eduardo Cabrita e toda a gente, mas quer dizer, enquanto os políticos de alto nível europeu continuarem a ter das duas uma, ou aquela política, que é o que nós vemos, é aquela política fofinha de sim, vamos ser multiculturais e venham todos e está tudo aberto, para depois o quê? As pessoas chegarem cá e irem viver para baixo da ponte, ou o outro extremo, que é não, nós não queremos cá ninguém porque vêm violar toda a gente. Quer dizer, falta muito vozes, que elas existem, mas infelizmente são poucas, pessoas de centro que sejam moderadas e que digam, não, nós queremos imigração sim, porque só temos a ganhar com isso, nós cá estamos e as pessoas que vêm para cá, mas não queremos esta imigração. E não é a abrir para que qualquer pessoa venha que nós vamos fazer isso, só nos estamos a prejudicar a nós, porque estamos a alterar o nosso país, os nossos países e as nossas culturas, mas estamos a prejudicar também essas pessoas que estão numa situação super vulnerável e que vão ficar mais vulneráveis ainda quando se puserem nas mãos de traficantes, porque é isso que acontece. E eu convido toda a gente a ver um documentário que está no YouTube, portanto é grátis, chamado Borderless, da Lauren Southern, que é uma personagem polémica, mas aquele documentário está extremamente bem feito, porque ela vai às fronteiras, vai falar não só com as pessoas que estão a pagar balúrdios, as suas poupanças todas, para virem para a Europa e perguntar-lhes o que é que elas procuram ao vir para a Europa, e é de partir o coração as respostas que lhe dão, fala com os próprios traficantes e depois vai à França, vai a vários outros países europeus ver onde é que essas pessoas acabam. E, portanto, isto tudo para dizer que não é só em Portugal. Mas voltando a Portugal, eu no outro dia estava a falar com um amigo meu, portanto, um beijinho, Duarte, tenho que dar crédito, que esta frase não é minha. Eu estava a especular o que é que o Eduardo Cabrita terá feito para estar sempre a ser salvo e para não ser demitido. E ele disse, bem, eu, se fosse o Costa também não o demitia, que ele é um excelente bode expiatório, porque toda a gente só fala do Eduardo Cabrita. E é verdade, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que ele não existe num vácuo e que não toma decisões sozinho, e que ele faz parte de um governo que é liderado pelo António Costa e que é o maior governo de sempre. Eu há pouco estava a ver comentários do Marcos Mendes e ele estava a dizer, bem, nós até temos uma secretária de Estado para as migrações e para a integração. Onde é que ela anda no meio disto tudo? Quer dizer, num país tão pequeno, com um papel tão específico e com uma situação tão óbvia como esta, que existe em Odmira e em muitos outros concelhos onde existe agricultura em Portugal, toda a gente sabe onde é que ela anda. Isto. É isto, não é? Portanto, nós supostamente, quando criamos um grande governo, quando temos uma grande equipa, regajada, porque temos muito trabalho e, portanto, temos que distribuir papéis e temos que fazer tudo isso, não é? E nós, no próprio Polititank, acabamos por ter também um pouco isso, obviamente com as suas devidas comparações, mas cada um acaba por ter uma área de estudo que vai complementando outras e, portanto, vamos sempre dando umas ajudas aqui e ali, uns aos outros, mas é isto que é, temos e não usufruímos, não é? A mesma coisa que temos uma parafusadora, mas estamos a parafusar à mão todos os parafusos cá de casa. Quer dizer, e investimos dinheiro e aquilo consumimos eletricidade para estar a carregar a bateria e não tiramos qualquer usufruto disto. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer para concluirmos o episódio. Se alguém tem algo a acrescentar. Portanto, vendo as vossas caras a dizerem que não, e portanto eu também não tenho mais nada a acrescentar isto, apenas resta-me dizer que foi mais aqui um episódio bem passado convosco. E portanto espero que quem tenha estado desse lado também tenha gostado e que não se esqueça de nos seguir e dar-nos as 5 estrelas que eu acho que nós merecemos
no podcast, subscrever-nos no Spotify também e, portanto, manterem contactos e estarem atentos com aquilo que vai acontecer ao longo deste mês de maio. Eu acho que vocês vão gostar, depois deem-nos feedback no final. E pronto, despedimos assim. Até lá, pensem muito e boas crises. Um abraço.